nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam sempre com você. Esta é a 13ª aula do curso Entendendo a Bíblia. Se você ainda não viu as aulas anteriores, eu sugiro que acesse o link na descrição deste vídeo e assista às aulas para poder entender a sequência do nosso estudo. Nesta aula, vamos iniciar o estudo do Evangelho de São Marcos. Esta análise é muito bonita e nos ensina muito a respeito do Evangelho e do evangelista. Como esta parte é muito bonita e muito cheia de detalhes, nós vamos fazê-la em duas partes. Então hoje vamos avaliar a primeira parte do Evangelho de São Marcos. Marcos é representado pela figura de um leão porque começou a narração do seu Evangelho no deserto, onde mora a fera. Era também chamado de João Marcos. Marcos era primo de Barnabé e discípulo de Pedro. Redigiu o Evangelho a partir das pregações de Pedro. Marcos põe em evidência os milagres de Jesus, pois pretende mostrar a bondade do Senhor e sua divindade. Seu Evangelho se dirige aos cristãos vindos do paganismo, gregos e romanos. Atualmente se diz que o Evangelho de São Marcos foi escrito em Roma numa época próxima ao martírio de Pedro, por volta do ano 64. Antigos escritores da Igreja recordam que Marcos foi companheiro de predicação de Pedro e escreveu o Evangelho depois da morte do apóstolo. O termo predicação significa anunciar a boa nova, evangelizar. Avaliando o Evangelho de Marcos, é possível imaginar quais seriam os destinatários deste Evangelho. Um grupo de cristãos em Roma, no meio de perseguições. Eram os cristãos recém-convertidos e logo se encontraram com essas provas sangrentas. Estão conscientes que já veio o Messias, que começou o reino dos céus, mas também notam que não há uma intervenção de Deus para salvar a comunidade que se encontra nesta situação. Que perguntas faria esta comunidade de cristãos romanos que se reunia a escutar a predicação e a celebrar a Eucaristia? O predicador tinha que dar uma resposta a todas as perguntas, e essa era a tarefa de Marcos, apresentar Cristo vivente, morto e ressuscitado, que pudesse responder estas interrogações. A comunidade cristã a qual está dirigido o Evangelho é uma comunidade onde a sua maioria são pagãos convertidos. Por esta razão, Marcos percebe a necessidade de explicar certos costumes ou usos do judaísmo. Marcos não tem a mesma arte literária de Mateus, e lendo o seu Evangelho na língua original, vê-se que escreve o grego com certa dificuldade. Descobrem-se erros gramáticos e usa uma linguagem muito simples, às vezes até vulgar. Evita os discursos, ao contrário de Mateus, mas alonga-se na narração dos fatos com grande vivacidade e cheios de detalhes. No geral, o Evangelho é muito colorido, abundante em narrações e carente em discursos, com muito movimento e contado de maneira simples e calma. O Evangelho de Marcos chega só ao capítulo 16, versículo 8. Os manuscritos mais antigos terminam nesse versículo. Os versículos seguintes, do capítulo 16, de 9 a 20, encontram-se só em alguns manuscritos e fazem um resumo daquilo que foi dito nos outros evangelhos sobre as aparições do Senhor ressuscitado. No entanto, este trecho foi acrescentado por outra pessoa
e não pelo próprio autor do Evangelho. A igreja fez este final de Marcos considerando parte da Sagrada Escritura. Vê-se que os primeiros cristãos ficavam perplexos perante este final tão abrupto, em que as mulheres fogem aterrorizadas do sepulcro, e por isso acrescentaram estes versículos que apresentam um final diferente. Existiam também outros finais para este evangelho que se encontram em alguns manuscritos e que se podem ler nas notas de algumas Bíblias. No entanto, são finais que a igreja não aceitou como canônicos. Vamos estudar um pouco o plano do Evangelho de Marcos. O Evangelho começa com a predicação de João Batista e termina com a mensagem do anjo no sepulcro vazio. Dentro desses dois extremos, Marcos estrutura o seu material de uma maneira distinta de Mateus. Inicia o Evangelho com um título: Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Isso está no capítulo 1, versículo 1. O relato estende até o capítulo 8, versículo 30. A segunda parte começa indicando que se inicia algo novo, Jesus, dizendo: começou depois a ensinar-lhes que o Filho do Homem tinha de sofrer muito. Isso está no capítulo 8, versículo 31. O relato estende-se até o final do livro, no capítulo 16, versículo 8. A primeira parte do Evangelho, no capítulo 1, versículo 1, ao capítulo 8, versículo 30, termina com a confissão de Pedro, quando Jesus pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro responde: tu és o Messias. Capítulo 8, versículo 29. A segunda parte do Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 31, até o capítulo 16, versículo 8, termina também com uma confissão. Desta vez, é o centurião, um pagão que está ao pé da cruz quando Jesus morre e que diz: verdadeiramente este homem era filho de Deus. Capítulo 15, versículo 39. As duas confissões correspondem aos dois títulos que se dão a Jesus no início do Evangelho: Jesus, Messias, Filho de Deus. Capítulo 1, versículo 1. Sendo a primeira confissão fala de Messias e a segunda confissão, Filho de Deus. Toda essa obra está enquadrada pelas proclamações de que Jesus é o Filho de Deus. No começo, Deus diz a Jesus: tu és o meu Filho muito amado. No meio do Evangelho, Deus diz aos homens: este é o meu Filho muito amado. E no fim, um homem, o centurião, diz: este homem era filho de Deus. Vamos entrar então na primeira parte do Evangelho de Marcos, onde Jesus é o Messias. Capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 8, versículo 30. Nesta primeira parte, Jesus faz uma grande quantidade de milagres e exorcismos, provocando a admiração e a adesão das multidões, que pouco a pouco vai se esfriando, dando lugar à incompreensão e à oposição. Chama a atenção com insistência para que guardem segredo sobre quem é ele e sobre a realização dos milagres e exorcismos. Existe aqui um desejo muito claro para que não se faça publicidade, e ainda em casos curiosos, como por exemplo, quando manda guardar segredo sobre a ressurreição da filha de Jairo, o chefe da sinagoga. Ver-se-á depois a razão da insistência de Marcos nesse tema de segredo. Na cena do batismo, a voz do céu, dirigindo-se só a Jesus, proclama que ele é o Filho de Deus. O leitor fica já advertido desde a primeira página
que o próprio Deus proclamou Jesus como seu filho. Mas Marcos mostra que os homens que acompanhavam Jesus não viam mais do que a sua humanidade, e mostra também que Jesus guardava zelosamente em segredo a sua condição divina. À medida que Marcos apresenta Jesus, coloca detalhes que revelam o seu aspecto humano, como por exemplo, Jesus olha com indignação e magoado, capítulo 3, versículo 5. Jesus pergunta para saber, capítulo 5, versículo 30 a 32, e no capítulo 16, versículo 21 e 33. E em vários outros lugares. Jesus admira-se, capítulo 6, versículo 6. Jesus suspira, capítulo 8, versículo 12. Jesus indigna-se. Jesus abraça as crianças. Jesus olha com carinho e Jesus tem fome. Jesus aparecia como um homem igual a qualquer outro, mas fazendo coisas extraordinárias que levantavam interrogações na multidão. E Jesus não respondia e nem permitia que se respondesse a esses interrogadores. Na narração das tentações, Marcos reduz a poucas palavras. Omite a menção do jejum e a descrição das tentações que existem em Mateus e Lucas. Não diz como foi o diálogo com Satanás, quais foram as tentações, nem o que aconteceu. Omitindo isto tudo, diz somente que o Espírito impeliu-o para o deserto e ficou no deserto 40 dias. Era tentado por Satanás, estava entre as feras e os anjos o serviam. Fazendo uma analogia, um personagem que está só entre os animais, acompanhado pelos anjos e tentado por Satanás, corresponde à imagem de Adão, segundo as narrações populares muito em voga nos tempos em que se escrevia o Novo Testamento. Se Mateus, escrevendo para judeus, falou das tentações de Jesus, relacionando-as com as que sofreu o povo de Israel no deserto, Marcos, por sua vez, escrevendo para cristãos vindos do paganismo, prefere relacionar as tentações de Jesus com as de Adão, a primeira tentação da humanidade. Jesus, assim como o primeiro homem, Adão, foi tentado, sofreu a tentação, mas, ao contrário de Adão, se saiu vencedor. Não se deixou abater pelas tentações. Jesus começa a predicar e provoca a admiração em todos, porque ensinava como quem tem autoridade e não como os doutores da lei, os escribas. Os escribas não falavam da própria autoridade, mas sim com a autoridade dos outros, pois citavam sempre o que tinham ditos outros mestres mais antigos. Jesus ensinava sem citar a autoridade de outros mestres, mas mostrava a sua autoridade, porque a palavra realizava o que ele dizia. Esta manifestação de autoridade provocava uma grande admiração. Que é isto? Eis um novo ensinamento, e feito com tal autoridade que até manda aos espíritos malignos e eles obedecem-lhe. A multidão não chega a compreender a natureza de Jesus. Perante a presença de Jesus, os demônios gritavam: "Eu sei quem tu és, Santo de Deus", mas Jesus mandava-os calar. O mesmo acontece no relato que vem mais adiante, mas não deixava falar os demônios, porque sabiam quem ele era. A autoridade que manifesta diante das pessoas fica bem justificada pela sua maneira de ensinar e porque mesmo os demônios são expulsos e obrigados a se calarem. No entanto, ninguém sabe qual é a origem desta autoridade. Na passagem da cura do paralítico, no capítulo 2, versículo de 1 ao 12, a autoridade de Jesus é posta em causa. Jesus diz que lhe perdoa os pecados e é acusado de blasfêmia,
Porque o único que tem autoridade para perdoar os pecados é Deus. Repete-se então a primeira interrogação perante a presença de Jesus. Quem é este homem? A seguir vem mais uma série de acontecimentos que provocam outras interrogações. Jesus come com os pecadores, não jejua, não observa o descanso obrigatório do dia de sábado e cura um homem da mão paralisada no dia de sábado. Por um lado, viola a lei, por outro lado, realiza milagres. Parecem coisas antagônicas. Isto faz com que as pessoas que o observam se questionem: por que faz isto? Mas Jesus nunca lhes dá a resposta e os interrogantes seguem crescendo. Deve-se também destacar que aqueles que presenciam os feitos e as palavras de Jesus, no princípio se entusiasmam. No entanto, pouco a pouco vão perdendo o entusiasmo à medida que cresce a agressividade até terminar com a deliberação de matar o Senhor. No Evangelho de Marcos, até os apóstolos participam deste clima de incredulidade, inclusive de agressividade contra Jesus. Por exemplo, aqueles que presenciam o milagre juntam-se para matá-lo, capítulo 3, versículo 6. Os seus parentes vão buscá-lo porque pensam que ele está fora de si, capítulo 3, versículo 21. Os escribas dizem que está possuído por um demônio, capítulo 3, versículo 22. Os discípulos o reprovam, capítulo 4, versículo 39. Os discípulos não têm fé, capítulo 4, versículo 40, capítulo 6, versículo 52 e o capítulo 8, 17 a 21. As pessoas caçoam de Jesus, capítulo 5, versículo 40. Aqueles que o conhecem se escandalizam dele, capítulo 6, versículo 3. Desta forma, Jesus fica completamente só no meio da hostilidade crescente por parte das pessoas. E ao descrever o ministério de Jesus desta forma, Marcos está fazendo ver aos leitores de Roma que a situação que eles viviam já foi vivida anteriormente pelo próprio Jesus. Assim é que na sua visita a Nazaré, Jesus disse: um profeta só é desprezado na sua pátria, entre os seus parentes e em sua casa. E a passagem continua: ele não pôde fazer ali milagre algum, apenas curou alguns enfermos, impondo-lhes as mãos. Estava admirado com a falta de fé daquela gente, capítulo 6, versículo 4 a 6. Nesse mesmo contexto, Marcos relata a execução de João Batista como um prelúdio do que acontecerá a Jesus. A primeira parte do Evangelho termina quando Jesus reúne os seus discípulos para lhes fazer a pergunta: quem dizem os homens que eu sou? E os discípulos respondem: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros ainda que és um dos grandes profetas. Mas quando Jesus lhes faz a mesma pergunta, Pedro responde: tu és o Messias. Então Jesus ordenou-lhes que não dissesse isto a ninguém. Marcos dá por terminada a primeira parte do seu evangelho quando um dos seus discípulos confessa o primeiro título dado na introdução: Jesus é o Messias. A pergunta acerca de Jesus que se fez nos capítulos anteriores encontrou agora uma resposta, mas Jesus ordenou que não se diga nada acerca desse título, porque na opinião das pessoas e dos discípulos, o Messias é um rei glorioso e Jesus terá que ensinar progressivamente aos seus discípulos de que maneira ele é o Messias. Aqui encerramos então a análise do início e da primeira parte do Evangelho de Marcos, e na próxima aula continuaremos com a segunda parte e a conclusão desse estudo. Se você está assistindo esse vídeo pelo YouTube e ainda não se inscreveu no canal, eu peço que você se inscreva
e ative o sininho para que você seja avisado cada vez que eu postar um novo vídeo. E curta, compartilha com seus amigos, com seus parentes, com sua família, para que todos eles possam se aproveitar desse material. Se você está vendo esse vídeo pelo Facebook, curta e compartilhe. Se você ainda não curtiu a página Salve Rainha e não participa do grupo Salve Rainha, faça isso. Curta a página e participe do grupo de transformação e de oração, o grupo Salve Rainha, que pelo trabalho que vem sendo desenvolvido por todos os que participam dele, merece a sua atenção e apoio. Que Deus nos abençoe e nos guarde e nos dê a sabedoria para entender a sua palavra, a sua vontade expressada nas Sagradas Escrituras. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.